Olá pessoal, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje nós vamos retomar o assunto da aula anterior do nosso curso de marcenaria para iniciantes. Se você não assistiu às aulas anteriores, tem o card aqui em cima, você pode clicar nele e aí você vai assistir às aulas, a primeira, a segunda e a terceira, que já estão aqui no canal. E hoje a gente vai retomar o assunto de medidas, dimensões e outras particularidades de projeto que devem ser observadas sempre que você vai fazer um projeto de marcenaria. E o primeiro assunto que eu quero abordar hoje é com relação ao rodapé dos móveis. Isso mesmo, a base em que os móveis são apoiados. O ideal é que a gente nunca apoie o corpo de um móvel diretamente sobre o piso, e sim sobre uma base. Essa base podem ser pés niveladores, uma base de madeira ou até mesmo um sócolo. Por isso, no caso dos sócolos, a gente deve ter muita atenção com a fabricação desse sócolo de alvenaria. Isso porque pode sim haver pequenas imperfeições. Uma outra coisa é que essa base de alvenaria deve sim ser impermeabilizada, a fim de não transpassar umidade para o móvel de madeira. Já quando falamos dos pés niveladores, eles são muito comuns principalmente nas cozinhas planejadas econômicas. Isso porque fica muito mais barato de você fabricar o móvel com um pé nivelador. Já quando falamos dos pés niveladores, é importante entender que existem diversas alturas de pés niveladores. Você deve comprar eles de acordo com a altura do móvel e também com a altura final desse móvel. Lembrando que no caso de móveis de trabalho, essa altura deve ser entre 85 e 95 centímetros, podendo ser ajustadas de acordo com a altura do usuário, como a gente viu no vídeo passado. Quando falamos de um móvel de trabalho, como por exemplo um armário de cozinha, é muito importante que a gente faça um pequeno recuo para os pés. Esse espaço serve para que possamos nos aproximar o máximo possível do móvel, mantendo a coluna reta. E tudo isso deve sim ser previsto em projeto. Mas há outras particularidades que eu também preciso prever em projeto a fim de não ter pequenas surpresas. Por exemplo, quando eu vou medir um ambiente. Além de tirar as medidas da área em que o móvel ficará, eu também preciso medir pontos de hidráulica e de elétrica. E aqui vale também uma atenção quando eu vou projetar o móvel, porque eu devo fugir da linha vertical e horizontal desses pontos de elétrica e hidráulica. Isso porque é muito provável que eu tenha uma tubulação passando por esses pontos. Por isso, eu devo ter essa atenção especial na hora de projetar, de fugir desses pequenos pontos. Porque quem nunca foi furar uma parede e acabou furando um cano, não é mesmo? Então sim, preciso ter muita atenção a esses pontos. Uma outra coisa é com relação aos esquadros das paredes. É muito importante que eu sempre tire o esquadro da parede, para saber se a parede está plenamente no esquadro ou para saber se a parede está totalmente fora do esquadro. Porque existem algumas pequenas regras, vamos dizer assim, a gente pode dizer de regras ou chamar de segredos, que todo marceneiro deveria conhecer. A primeira é que um móvel nunca deve ficar justo ao lugar dele. Ele deve sim contar com algumas folgas. Se você for colocar um móvel encostado na parede, você deve sempre prever um pequeno fechamento lateral, de 3 a 5 centímetros. Esse pequeno fechamento lateral vai sim fazer com que você fuja das paredes fora de esquadro, pois é extremamente comum a gente pegar a parede fora do esquadro e aí, se a parede está aberta, eu vou ficar com uma abertura na lateral do móvel e se a parede está fechada, eu vou ficar com um vão na parte de trás do móvel. Então eu posso sim prever isso e já prever o tamponamento dessa peça para que eu faça um tamponamento correto, bem ajustado o espaço. Aliás, se você vai projetar gabinete para banheiro, essa regra é de ouro, a gente nunca deixa portas e gavetas encostadas na parede. A gente precisa sim prever um desconto de pelo menos 2 centímetros para que as portas e gavetas abram com tranquilidade. Porque normalmente eu vou ter ali uma guarnição, um batentezinho ou uma parede fora de esquadro e ao puxar essa gaveta, ela vai bater nesse cantinho e não vai abrir. Então são pequenas dicas, pequenas coisas que a gente vai se atentar na construção do nosso móvel para que a gente contorne esses problemas e eles não venham a aparecer justamente na hora da montagem. Porque o projeto aceita tudo, a montagem nem tanto. Aliás, quando falamos de fechamento lateral, seguimos o mesmo caso para os fechamentos de topo, sendo que o topo precisa sim de um pouco mais de atenção, porque é muito normal que o teto e o piso não sejam completamente paralelos. Eu tenho assim pequenas diferenças de milímetros que eu vou precisar ajustar na hora de instalar o meu móvel. Quando eu quero fazer um móvel piso-teto, que é o caso da maioria dos guarda-roupas, eu preciso sim prever essa pequena régua de teto, esse pequeno fechamento, para que eu possa alinhar muito bem essa régua.
Essa régua no teto, ela é fixada também pela parte interna do móvel e é a última peça que você vai fazer, é o fechamento do móvel. E já que estamos falando aqui do fechamento lateral, do fechamento de topo, podemos falar também do tamponamento. O tamponamento é extremamente importante para eu economizar no material. Você não precisa comprar o material mais caro para fazer o corpo do seu móvel. Você pode sim utilizar o branco TX, que é bem baratinho. Aliás, é o MDF revestido mais barato que a gente tem. Então é muito comum a gente fazer o corpo do móvel no MDF branco TX e depois tamponar esse móvel, ou seja, revestir esse móvel com uma outra peça de madeira, fazendo todos os fechamentos, dessa vez no padrão que a gente escolheu, seja um madeirado, seja um MDF ultra brilho ou qualquer outro MDF que tenha um valor agregado muito maior. Assim a gente consegue economizar um pouco de dinheiro, pois imagine eu pegar um MDF de R$600 a chapa e utilizar para fazer gavetas. É um desperdício de recurso. Eu posso sim usar o branco TX ou o preto TX ou até mesmo um bege, um marrom, um madeirado bem mais barato para fazer esse móvel, para fazer o corpo do móvel e depois revestir ele com um material muito mais caro. Além de você deixar o móvel com uma aparência muito mais robusta, você também vai estar reforçando toda a estrutura do móvel e deixando ele muito mais durável. E tudo isso que eu estou falando você vai prever na etapa de projeto. É nessa etapa que eu também vou conseguir detalhar o máximo possível o meu móvel, prever eventuais problemas. Por isso é muito importante dedicar um pouquinho do seu tempo para estudar um software de projeto ou para desenhar, nem que seja à mão, o máximo de detalhes possível na sua peça. Em caso de dúvidas, também vale a pena você pegar as suas ferramentas como esquadro, trena, régua, até mesmo um pouquinho de fita crepe e marcar esse móvel no chão. Sim, marque o móvel no chão, marque o espaço dele, interaja com o ambiente. Isso vai te ajudar a ter um pouco mais de ideias e um pouco mais de certeza durante a fabricação efetiva desse móvel. E uma outra coisa que você também vai prever na etapa de projeto é a fixação de móveis aéreos. Como será feita essa fixação? Eu vou fazer a fixação direta, que é quando eu tenho uma pequena régua de madeira no corpo do meu móvel e eu apenas coloco os parafusos diretamente nessa régua para fazer o suporte. Ou eu vou fazer a fixação do tipo mão amiga, que é quando eu tenho duas réguas com um corte de 45 graus e eu sobreponho elas. Aliás, a fixação do tipo mão amiga, ela é muito útil quando eu tenho vários módulos que vão ser fixadas numa mesma parede, porque eu consigo colocar apenas uma régua bem comprida na parede e ir fixando os módulos, de forma que eles vão ficar perfeitamente alinhados. E uma outra forma de fazer a fixação desses módulos aéreos, aliás, é a minha forma favorita, é quando eu vou fazer a fixação com a cantoneira de acabamento. Basicamente é uma cantoneira que eu vou fixar ela na lateral do móvel e depois eu coloco o parafuso para fazer a fixação diretamente na parede. Aliás, vai pendurar um móvel na parede? Fique atento às buchas e parafusos que você vai utilizar. Procure utilizar buchas e parafusos adequados ao peso que você está colocando naquele móvel. É um móvel extremamente leve? Eu posso sim usar uma bucha e um parafuso 6. É um móvel extremamente pesado? Eu vou ter que usar uma bucha e um parafuso 10 ou 12, ou até mesmo em alguns casos o parabolt. Lembrando que eu não posso apenas pensar no peso do móvel, eu tenho que pensar também no que eu vou colocar dentro desse móvel. Por isso, tudo isso você vai juntar no seu projeto e pensar em absolutamente tudo. E todos esses pontos vocês devem observar antes e durante a etapa de projeto. Pegue o seu caderninho, faça um pequeno checklist, veja se você checou todos esses pontos e aí sim você inicia o seu projeto. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre gavetas, como projetar gavetas, que é um tema bem extenso. Calcular gavetas é simples, mas parece um bicho de 7 cabeças. Então é isso, espero que vocês tenham curtido, não esquece de deixar aquele joinha bacana, não está inscrito no canal. Se inscreve aqui embaixo, você também pode se tornar membro do canal a partir de R$ 7,90 ou mandar um comentário patrocinado aí a partir de R$2, já ajuda bastante o meu trabalho. É isso, nos vemos na próxima aula e até mais!